Fala, fala, Edu, Pedrão, tudo bem? Tudo bem com Fala, vocês? Muito obrigado por me receberem aqui. Sempre uma honra estar no The News com vocês. maravilha. Vamos nessa, Boa. Dude. Bom, o que preparamos para falar sobre, então, em um primeiro momento? Shortlist do Oscar divulgada. Vamos lá, aprofunde um pouco no que aconteceu e por que ela é tão importante. Perfeito, perfeito. Bom, a shortlist no Oscar, para quem não sabe, é basicamente uma espécie de semifinal antes das listas oficiais dos indicados, que acontece só no dia 22 de janeiro. Mas não são todas as categorias que entram aqui. Por exemplo, melhor filme, melhor ator, atriz, roteiro. As categorias principais, elas não entram na shortlist. A shortlist acabam entrando as categorias mais técnicas, então como som, trilha sonora, maquiagem, e também os curtas-metragens, além também dos filmes internacionais, fotografia, o que temos agora na shortlist, que antigamente não tinha, e também uma nova categoria chamada de melhor direção de elenco. Eu vi muitos veículos postando como melhor elenco, só que na verdade é melhor direção de elenco, que é uma diferença boa que melhor elenco tem outros prêmios que existem também essa categoria, que quem ganha os prêmios realmente é o elenco do filme, mas nesse caso quem ganha o Oscar é o diretor de elenco, é o cara que montou esse elenco pro filme, que é o diretor de casting, que a gente chama. Então, e foi muito, muito interessante porque a gente teve aí 3 filmes brasileiros na shortlist. Então a gente teve o curta-metragem em live action chamado Amarela, que é uma categoria muito difícil de entrar numa shortlist, então já é uma conquista muito, muito legal. A gente teve o Agente Secreto, que é o filme principal brasileiro, que vai concorrer a várias categorias, mas na shortlist só apareceu em filme internacional e direção de elenco. Mas no dia 22 de janeiro a gente ainda pode aparecer, que eu acho, porque se eu quiser apostar aqui as minhas fichas, em melhor filme principal, melhor ator pro Wagner Moura, e acho que se dermos sorte aí, talvez em melhor roteiro original. Acho que ao todo a gente vai ter essas 5 categorias, se não 4, mas acho que já estamos num caminho muito, muito bom. Outro filme também brasileiro que apareceu foi o Apocalipse nos Trópicos, que é de documentário, um documentário que eu acho que tem na Netflix, inclusive. E aí a gente tem uns brasileiros em produções gringas também aparecendo, como o Adolfo Veloso, que é o diretor de fotografia do filme Sonhos de Trem, da Netflix. E também o documentário Yanuni, que é um documentário austríaco, só que tem coprodução brasileira também. Interessante. Chances reais do Wagner Moura ganhar, de acordo com a sua previsão aí? Olha, é um pouquinho difícil quando a gente trata de atores estrangeiros ganharem o Oscar, tanto de atriz quanto de ator. A gente viu como a Fernanda Torres, como é difícil, né, fazer esse tipo de campanha, mas eu vejo o Wagner Moura muito mais consolidado do que a própria Fernanda do ano passado, nessa altura do campeonato. Então o Wagner foi indicado ao Globo de Ouro e também ao Critics. E dependendo da vitória do Globo de Ouro, que eu acho que tem muita chance de acontecer, porque acho que os principais concorrentes do Wagner Moura, que são Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet, e também aí você tem o Michael B. Jordan aparecendo, mas acho que os principais concorrentes deles de vitória, seja o Timothée Chalamet por Mari Supreme e o Leonardo DiCaprio por Uma Batalha Após a Outra, estão nas categorias de melhor ator em comédia ou musical, e o Wagner Moura está em melhor ator drama. Então, eu acho que a gente pode ver uma vitória do Wagner Moura no Globo de Ouro, igual a Fernanda ano passado, e que vai dar uma alavancagem muito, muito grande. Assim, vamos esperar, vamos esperar. Eu acho que existe a chance, mas ainda acho que é muito, muito difícil. Entendi. Muito bom, Edu. E é positivo, né? Ver os brasileiros ali tendo esse destaque internacional, tanto com os atores, tanto com as produções. Isso é muito positivo. E, Edu, essa semana também saiu uma outra notícia do Oscar. Eu gostaria de entender a sua visão, né, como especialista da área. O Oscar, a partir de 2029, ele sai da televisão, né? Começa a ser Uhum. transmitido no YouTube. E a gente gostaria de entender melhor assim, os bastidores, se tem o que isso pode ser bom, o que isso não pode ser tão bom para o Oscar, né? Os motivos que isso aconteceram, na sua visão de especialista.
Eu acho que assim, sempre existiu uma burocracia em relação ao Oscar, então as pessoas que estavam lá dentro, elas vêm de gerações muito antigas, então, e já há muito tempo o Oscar ele vem enfrentando problemas na questão de audiência durante a cerimônia. Então eles sempre tentam achar algum meio para tentar melhorar isso. Então teve um ano que teve é, a categoria de melhor filme popular para atrair pessoas, enfim, desses filmes que estavam fazendo muita bilheteria para tentar atrair a galera. Mas você via que eram coisas muito frágeis, assim. Isso não são coisas que ajudariam na audiência em si. O trazer o fato do YouTube, eu acho que é super, super positivo. Não tem como hoje, gente, não tem como hoje a gente se desvincular dessa plataforma em trazer programas ao vivo. Assim, a gente já viu isso em todos os lugares, né? Casa TV, GE TV, Globo fazendo tudo. Então, eu acho que só tende a ser positivo. Uma pena só que vamos ver a partir de 2029. Sim. Então, temos um tempinho ainda aí, mas eu acho que já era para ter feito isso há muito tempo. Boa. E Dude, alguma obra, algum filme, documentário que você viu ao longo desse ano e tem muita qualidade e ficou de fora e você acha que deveria estar em alguma nomeação do Oscar? Olha, como as indicações ainda não saíram, eu tenho alguns filmes que eu já sei que não vão ser indicados. Então, por exemplo, tem um filme que eu vi recentemente chamado The Mastermind, com o Josh O'Connor, que é o ator que fez Rivais com a Zendaya. É um ótimo filme sobre um cara que rouba peças de museu. E é uma meio comédia, assim, meio drama, muito, muito interessante. Gostei muito desse filme. Pensando em outro filme também que eu gostei muito e que as pessoas não gostaram tanto e que no começo a gente achou que poderia vir forte para as premiações e hoje a gente vê que não vai praticamente ser indicado a nada, talvez só maquiagem, que é o filme Coração de Lutador do The Rock, que falaram que era o primeiro filme de drama do The Rock, que ele tá realmente atuando muito bem. E eu concordo, gostei muito, muito do filme. Ele interpreta um dos primeiros lutadores de MMA, assim, que fizeram sucesso no final da década de 90, que passa por trancos e barrancos, assim, junto com a Emily Blunt, que é a mulher dele no filme, e que tá fantástica. Eu gostei muito desses dois filmes, que com certeza vão estar na minha lista de 10 melhores do ano. Pô, que legal, fica a indicação aí pro pessoal, Sim, já então. até anotei aqui esse Coração do Lutador, quero assistir. Tá na minha lista agora. Muito bacana. Dude, muito obrigado pela sua participação. Fechamos. Valeu. Imagina, cara. Muitíssimo obrigado a vocês pela recepção. Quero estar mais vezes aqui.